Quando o homem entende que humanamente, desculpe a expressão, ele é um merda. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio de O Conselheiro. No episódio de hoje vamos abordar mais um assunto que está na cabeça de muitos de vocês, que é se casar vale a pena. Casar vale a pena ou não? Hoje nós recebemos um e-mail muito formidável de um rapaz que eu vou colocar o nome dele como Jason, e Jason tem 28 anos e nos escreveu o seguinte e-mail. Oi Alexander, tudo bem? Meu nome é Jason, tenho 28 anos de idade e uma vida relativamente estável. Trabalho, ganho bem, entre 10 a 15 mil reais por mês e tenho uma namorada. Eu sei que casar é o passo certo, mas honestamente não vejo muita vantagem nisso. Às vezes, me pergunto se não é só mais uma obrigação para complicar a vida. O que você acha? Vale a pena se casar ou é só uma pressão social? Obrigado, Jason. Vamos mergulhar nessa história e vamos ver se casar vale a pena ou não. Jason, você trouxe uma questão que muitos homens enfrentam hoje em dia, mas vamos ser sinceros. Aqui a ideia de casamento pode parecer um pouco antiquada, especialmente se olharmos pelo aspecto pragmático da coisa. Pensa comigo, você tem uma vida de solteiro, você não tem, aliás, alguém para dar satisfação, você não tem alguém para dividir obrigações. Você olhando de uma maneira bem superficial, a liberdade total que é inegável que uma vida de solteiro proporciona, sem necessidade de dar satisfação para ninguém, e a gente pode até dizer que na falta de companhia, até um gatinho, um cachorro, faz o papel que, entre aspas, o papel que um ser humano poderia estar fazendo, principalmente uma namorada ou uma esposa, vamos dizer assim. É muito complexo. A demanda que um relacionamento sério lhe cobra é uma demanda que exige muito de você. Mas vamos ser sinceros novamente. Se você está querendo casar por pressão social, seja religiosa ou porque os seus parentes e amigos estão botando pressão, essa é uma motivação errada para se casar. É uma motivação que não tem profundidade e não vai te levar a longas distâncias. Para se casar, você precisa entender o real motivo que você precisa fazer isso. Ir pela pressão da sociedade não é um motivo substancial que não vai te dar força suficiente para se manter em um casamento. Quando você olha para todas as responsabilidades que um homem tem, humanamente falando, é só desvantagem. Mas eu quero te trazer um conceito que irá ressignificar essa desvantagem que homens independentes, que fazem dinheiro bacana, igual você está fazendo, novo, precisam ter essa perspectiva que eu quero trazer para vocês. Preste atenção, esse é um conceito que faz com que casamentos sejam duradouros. Além do mais, quando eu vejo casamentos findando, a maioria das vezes é pela falta desse conceito, que é se resignar em Deus. Mas antes de aprofundarmos nesse conceito de se resignar em Deus, eu quero te explicar o que é resignar. A etimologia da palavra resignar vem do latim resignere, que significa desatar ou reconhecer. Resignar-se é reconhecer que há algo maior e aceitar a responsabilidade de viver em conformidade com essa visão. É um processo de entrega e dedicação que vai além do ego e do desejo imediato. Você precisa entender que nós, humanamente falando, somos incapazes de tolerar a falha humana de outras pessoas.
Somos muito bons em dizer, em justificar a nossa falha humana, mas quando o assunto é aceitar a falha humana alheia, nós não somos muito bons. Então, uma pessoa que aceita a falha humana alheia é uma pessoa que geralmente, via de regra, é uma pessoa resignada em Deus. E por se resignar em Deus, essa pessoa tem combustível para fazer coisas duradouras e ter relacionamentos mais duradouros. Faz algum sentido para você, Jason? Faz algum sentido para você que está nos acompanhando? Olha só, um casamento duradouro, ele só acontece por parte do homem, né? Nós precisamos de dois elementos, do homem e da mulher. Nesse vídeo, nesse episódio, é claro que nós vamos abordar o lado do homem, porque foi o Jason que nos enviou o e-mail, mas se tratando da parte do homem, um casamento só dá certo e se mantém de forma duradoura quando o homem se resigna em Deus, quando o homem entende que humanamente, desculpe a expressão, ele é um merda. E por ser um merda, por ser um cara que precisa de redenção, que precisa se colocar nos pés da cruz, e veja bem, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de religião. E religião, quando eu falo de religião, eu não estou falando da evangélica, da católica, eu estou falando do o que etimologicamente significa religare, conectar-se de volta com o divino. Quando você se conecta com o divino, aí você tem substância, aí você tem combustível para fazer um relacionamento ser duradouro e valer a pena. Um homem nunca está pronto para se casar. Uma mulher nunca está pronto para se casar. Ninguém está pronto para assumir a responsabilidade, o peso nos ombros que é construir uma família. Vamos parar de romantizar a coisa? Mas é inevitável não romantizarmos, porque o casamento ele é projeto de Deus. Olha só, quando você consegue se resignar em Deus, se colocar aos pés de Deus, você aprende que maior é o que serve. Jesus Cristo disse isso. Quando você está pronto para se casar sendo um homem, quando você decide ser um homem, mesmo que você não tenha maturidade suficiente, a maturidade vai acontecendo ao longo do caminho. Mas você tem que ter essa decisão de se resignar em Deus e de ser um homem. Casamento não é para adolescente. E quando eu falo adolescente, não estou falando de adolescente de idade, estou falando de adolescente mental. Quem aí já viu o episódio, acho que o episódio anterior, onde uma moça independente trouxe a situação, acho que é no próximo episódio que a gente vai lançar. Enfim, não vou dar spoiler, mas o que eu quero dizer para vocês vai ser no próximo episódio imperdível. Você tem que acompanhar na próxima sexta-feira. Vou dar um pequeno spoiler. Ela ganha mais do que o cara tem uma vida, um cenário de adolescente, né? O cara vive uma vida patética de adolescente, é um cara que tem idade, mas mentalmente ele age como adolescente. Tá imperdível, vai estar imperdível, porque o e-mail dela tem muitas riquezas de detalhe. O que eu tô querendo dizer para você, Jason, você precisa decidir ser homem. Quando você decide se levantar como homem na sua geração, você está pronto para se casar. Quando você se resigna em Deus, né, se coloca aos pés de Deus, faz uma conexão intrínseca, um movimento que acontece de dentro para fora, entendendo que você é falho, entendendo que você precisa do divino, o que acontece é que casar vale a pena. Você começa a ver que vale a pena. Porque não é um projeto, é um projeto como se fosse as grandes catedrais góticas. As pessoas que ali começaram ou que fizeram aquele projeto não viram o projeto terminado. Olha, eu tenho 2 meninos e muito provavelmente eu não vou conseguir ver o projeto terminado, que é o projeto da família.
né? A ordem natural, se assim Deus me honrar, eles me enterrarem. E aí, a parte que eles se tornam a minha posterioridade, dão continuidade no meu legado, é a parte da obra que eu não vou enxergar. Mas existe uma frase que diz: você sabe quando que tu morres na terra? Você morre na terra quando é a última vez que o seu nome é dito. Enquanto o seu nome é dito entre a sua posterioridade e você é lembrado pelos teus feitos através da sua posterioridade, você tem um legado vivo e você continua vivo na história. Então, se você não se resigna em Deus, se você não entende que você é um ser humano bosta como qualquer outro, que precisa de redenção, que tem coisas as quais precisam ser mexidas, que precisa lapidar as imperfeições que ainda existem dentro de você, se você não tem esse olhar, que é um movimento que acontece de dentro para fora, não adianta, você não vai sentir que juntar com uma pessoa, casar perante os homens e perante a Deus, né? Fazer um casamento espiritual e um casamento perante aos homens, você nunca vai achar que isso vale a pena, pô. Imagina a responsabilidade de um pai de família. Tu que ganha aqui seus quanto que eu falei? Nem lembro, tá lá em cima. Aí tu ganha mais de 10 mil reais. É um garoto de 28 anos, um cara jovem, tem uma vida estabilizada, parece ter clareza no pensar, pelo jeito que você escreveu o e-mail, né? Quanto que vai valer a pena você assumir uma responsabilidade que é feita para guerreiro? Quando que humanamente vai valer a pena você se levantar como homem na sua geração e assumir uma responsabilidade de construir uma catedral que muito provavelmente você não vai ver as pessoas frequentando ela? Você entende o paralelo que eu quero fazer aqui, Jason? As coisas passam a ter sentido quando você coloca Deus no meio. As coisas com relação a casar-se passa a ter sentido quando você vê que você não é tão bom assim. Eu não sou tão bom assim. Tenho coisas às quais eu preciso melhorar. Você entende, Jason? Vamos embora seguir. Então, Jason, estou aqui olhando para o seu e-mail. Casar e construir uma família só vale a pena e só faz sentido se você estiver disposto a se sacrificar por algo que transcende as necessidades pessoais. Esse é o papel de um homem numa sociedade doente como a que nós estamos vivendo. E a gente precisa de gente boa, que esteja disposto a fazer esse papel de bastião dos bons costumes. Homens que se levantam e estão dispostos a pagar o preço espiritual, o preço financeiro, né? Manter uma família, ser um provedor de uma família. É para isso que você é chamado. Então, se você tem essa visão, aí vale a pena. Faz algum sentido, Jason? O casamento, ele é muito, muito, muito mais do que uma companhia. Como eu disse para você antes, até um gato, até um cachorro pode, entre aspas, substituir a companhia humana. Um casamento é construir um elo duradouro. Essa é a proposta do casamento. Um elo que transcende a sua pessoa. Beleza, Jason? Quanto mais, Jason, você se aproxima de Deus, mais você entende que o casamento é um projeto divino. Mais você entende que construir uma família é algo que Deus nasce no coração de Deus. Mas você entende que tem coisas dentro de si que precisam ser mudadas. Mas você entende que nunca você vai estar pronto 100% para se casar. É um processo de melhoramento pessoal. Se você entende essas coisas, Jason, e não quer apenas seguir o fluxo, se você entende essas coisas, aí, meu chapa, passa a valer a pena. Eu sei que talvez esse episódio seja uma pílula, um remédio difícil de engolir, mas é verdade. O chamado que Deus tem para casamento,
ele vai muito além de um amor frágil. O amor, ele é frágil. O amor, ele é frágil até o momento que a gente coloca ele nas mãos de Deus. Deus é como se fosse um domo que protege o amor. Você entende? Ele é como se fosse um domo, uma cápsula que protege esse amor frágil. Aí o casamento passa a valer a pena. Eu espero que você tenha gostado do conselho. Esse é meu conselho. Eu espero que você também, né, que está assistindo, estou falando para o Jason e estou falando para quem está assistindo. Então, se você assistiu até o final, deixa aqui embaixo seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, você precisa se inscrever. A gente vê aqui pelo Analytics que 40% das pessoas nos assiste de forma recorrente e ainda não inscreveu no canal. É simples, só apertar o botãozinho aí, você vai estar ajudando o canal de uma maneira muito boa, beleza? Te encontro no próximo episódio da semana que vem, tá imperdível e será o último episódio dessa temporada de O Conselheiro. Forte abraço, fica com Deus.